Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil. Todo apoio às culturas brasileiras. Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Olá, boa tarde. Estamos de volta com a nossa programação, que delícia! Este evento é apresentado pela Caixa, com patrocínio da Caixa e do Governo Federal, realização da Terra Livre Produções e apoio institucional da Casa Museu Eva Clabin. Gente, antes de nós chamarmos esse painel, tem alguém ansioso esperando esse painel? Só para... não sei, eu tive essa impressão, não sei por quê. Bom, sou Daniele Salles, vou fazer minha autodescrição já antes que eu me esqueça, né? Igual eu fiz, deixa eu olhar para o chefo agora, né? Chefo, estou fazendo bonitinho. Sou Daniele Salles, uma mulher preta de 1,70 m, 69,5. Estica bem. Tenho cabelos pretos curtos, estou usando um vestido preto, tênis branco, e estou muito feliz de estar aqui. Antes da gente começar efetivamente o nosso painel, eu quero falar para vocês, e vou convidar uma pessoa para estar aqui ao meu lado para falar a respeito dessa publicação. Loacan, vem para cá, por favor. Uma salva de palmas para Loacan. Loacan é escritora e ela tem essa publicação linda aqui que foi utilizada nas nossas oficinas aqui com as crianças, e eu queria que ela falasse bem rapidinho, que a gente não vai ter tanto tempo, mas que ela fizesse aqui um jabazinho desse livro maravilhoso, né? Maninderecó, Cacurreá Duritã. Boa tarde, sejam bem-vindos, parentes. Eu sou a Loacan Anambé, sou do povo Anambé do estado do Pará, e estou muito feliz de poder compartilhar um pouco e trazer esse livro, que é uma pequena biografia minha. A ilustração é de Nádia Alonso, e esse livro está à venda, e eu estou aqui no apoio, aqui na portaria. Quem estiver interessado pode nos procurar. Tenho certeza que você não vai se arrepender depois que ler. Tá, meu muito obrigada a todos, tá? Obrigada, querida. Valeu. Agora vamos a esse painel maravilhoso, Ocupando o Poder, Legado, Futuro e Ancestralidade. Para encerrar a nossa sequência de painéis... Não, vou fazer de novo, que não ficou legal, não. Bem espontâneo, hein? Para encerrar a nossa sequência de painéis... Está acabando, né, gente? Com muita potência, nós estamos reunindo aqui 3 mulheres que movem o Brasil por caminhos diferentes: a literatura, a rua e o parlamento.
Bom, para começar aqui o nosso encontro e a composição desse painel, eu convido ela para uma salva de palmas de vocês, Eliane Potiguara. Professora, escritora, poeta indígena, formada em letras e educação pela UFRJ, foi indicada em 2005 ao Prêmio Nobel da Paz, fundadora do GRUMIN, Grupo Mulher Educação Indígena, e membro de diversas organizações, como a Choca, que a gente tem um carinho gigantesco. Trabalhou pela Declaração Universal dos Direitos Indígenas na ONU, é autora de vários livros, ela está aqui com alguns e vai estar aqui com a gente nessa tarde, nesse painel. Não menos querida, vem ela, Érica Hilton. Maravilhosa. Não deixa andar, mas deixa maravilhosa. Érica é deputada federal por São Paulo e eleita a melhor deputada federal pelo Prêmio Congresso em Foco de 2024. Tem um monte de coisa do currículo dela, elas vão falar muito melhor que eu sobre si mesmas. E ela, Mônica Cunha. Defensora dos direitos humanos, técnica em educação antirracista, cofundadora do Movimento Moleque. Mônica é ex-vereadora também aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. Eu estou com um jargão aqui, clichê, que é a seguinte fala: não tenho nem roupa para estar aqui ao lado dessas mulheres incríveis. Esse painel é uma coisa, né? O coração tá como? Bem, meninas, eu vou começar essa rodada aqui com uma provocação para todas vocês. Vocês atuam em territórios distintos de transformação: a literatura, a sociedade civil e o parlamento. Quais são os limites e as potências de cada um desses territórios? E aí eu queria ouvir inicialmente a Mônica a respeito disso. Por favor, Mônica. Em primeiro lugar, boa tarde, galera. Façam a autodescrição, tá, Mônica? Senão meu chefe puxa minha orelha. Eu sou uma mulher negra, com muita honra. Tenho aqui os cabelos aqui, claro, louro, porque desde os 40 ele foi embranquecendo, e aí eu fui logo clareando ele. Hoje ele está louro e vou assim até só Deus sabe quando. Sou uma mulher de 60 anos. Estou vestindo um vestido, né, afro, todo branco, porque hoje, sexta-feira, sou uma mulher de axé, sou uma filha de Ançã com Ogum. Então, enfim, estou com uma sandalinha aqui, prata, que eu também adoro, ouro, as unhas prateadas, enfim. Essa é a Mônica Cunha. Você perguntou quais eram os desafios. Os limites e potências dos territórios que vocês atuam, porque cada uma se destaca. É claro que existem interfaces entre essas frentes, mas vocês têm esse destaque, né, dentro do cenário da literatura, a sociedade civil, o parlamento. E eu queria que você falasse sobre potências e limites, dificuldades, limites/dificuldades dentro de cada um desses territórios, Mônica. A minha representatividade vem do movimento de mães e familiares de vítimas. Né? Eu inicio a minha militância porque tive um filho assassinado em dia 5 de dezembro, que vai chegar faz 19 anos. E aí, a partir daí, começa toda a minha luta, todo o meu caminhar para me tornar uma militante, para me tornar uma defensora de direitos humanos, né? Para mim, junto com outras mães, construir um movimento, que é o Movimento Moleque, e, junto com elas, construir um movimento grande de familiares de vítima. Tristemente, agora mesmo, a gente já aumentou o número, com mais 100 mortos aí, menos de um mês. Enfim, então é um movimento que é organizado, sim. Tristemente, o governador nos obriga a nos organizar. Mas é um movimento de muita dor, né?
enfim, que cada dia cresce mais. E a dificuldade é a gente fazer com que a sociedade entenda que a gente só vai poder mudar isso com o voto. Enquanto estivermos votando nessas pessoas, como Cláudio Castro, Eduardo Paes, enfim, outros, a gente vai viver o que a gente viveu aí há quase um mês atrás. Enfim, mas também não podemos negar que temos algumas conquistas no sentido de eu estar aqui com o microfone, porque isso aqui, para nós, enquanto povo preto, é um mecanismo de poder. Por eu ter me tornado, diante de tanta luta, uma vereadora dessa cidade, por eu ter deixado um legado dentro da Câmara de Vereadores, que foi a Comissão de Combate ao Racismo, a primeira comissão numa casa legislativa no estado do Rio de Janeiro. Enfim, então é uma luta muito grande, né? Não deixa de ser e vai continuar sendo, mas tem suas pequenas gotas, eu posso dizer assim, de conquista. E, com isso, também fazem com que aumentem o número dos nossos corpos estarem no chão. Mediante, aí, há menos de um mês, esse número de mais de 100, porque isso não foi à toa, não foi sem querer, e é porque a gente se organiza, é porque a gente todo dia diz não. E não pode ser normalizado, né, Mônica? Não pode ser normalizado. É sobre isso. Érica, por favor. Boa tarde. Bom, fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho 1,75 m, estava ouvindo você falar da sua altura. Ali achei relevante, então trazer a minha. Estou vestindo um cropped preto de alcinha, uma saia longa cinza clara até os pés e uma sapatilha de veludo preta. O meu cabelo tá hoje cacheado, meio babyliss frisado, eu diria. Um babyliss frisado loiro. Hoje estou loira, amanhã posso estar morena, ruiva, mas hoje estou loira de babyliss frisado. Bom, pensar o parlamento e pensar a atuação de mulheres negras, travestis, transexuais, comunidades abjetas dos seus direitos e os desafios e as possibilidades é algo bastante desafiador e que eu tenho feito ao longo da minha trajetória até para conseguir me manter de pé e firme nos meus propósitos, né? E acho que vou começar pelas limitações. Eu acho que as limitações são aquelas de nós ainda não termos, infelizmente, no Brasil e talvez no mundo, um modelo de democracia plena que permita com que nós possamos ocupar os lugares com a legitimidade daqueles que ocupam o parlamento como sempre. Então a gente chega em um espaço que é dominado por uma elite branca, masculina, herdeira dessa herança política, e é dentro daquele espaço, pelo jogo da democracia que está dado naquele lugar, e aí não é uma democracia que não funciona do ponto de vista da maneira como ela está organizada. É uma democracia que não funciona quando ela faz com que uma mãe perca o seu filho numa guerra do Estado, quando 130 jovens são executados em um território e todo aquele território é atingido, quando uma travesti é jogada numa esquina de prostituição e não consegue sair daquele lugar. Como é que nós temos as mesmas condições de disputar os espaços de poder como aqueles que nasceram em berço esplêndido, rolaram a ladeira do privilégio, chegam até aquele lugar e estão ali não para pensar uma sociedade melhor para todo mundo, mas para impedir que nós façamos o nosso trabalho, para dificultar que as nossas vozes ecoem, para diminuir a potência da nossa atuação, do nosso projeto político e daquilo que nós defendemos. Eu acho que esse é um desafio e essa é uma limitação. Chegar em um jogo de cartas marcadas por homens brancos, donos e herdeiros da política, e dizer, nós queremos fazer uma política diferente, nós queremos pautar a política com outros interesses, nós queremos que a política se organize e sirva para defender a vida das pessoas, dar dignidade às pessoas e combater desigualdades sociais. Esse é o nosso projeto e essa é uma dificuldade gigantesca, é um desafio gigantesco, porque primeiro a gente se sente muitas vezes isoladas em um ambiente organizado o tempo todo para nos aniquilar. Não nos mataram na esquina e agora tentam nos matar na vida pública, tentam nos matar na vida política. E a potência desse lugar é que quando eu era uma militante apenas, eu sempre serei uma militante, hoje eu sou uma militante deputada, mas militante é o que eu sou. Eu fui jogada na rua aos 14 anos de idade, enfrentei a prostituição, conheço a realidade do que é ser uma mulher negra travesti no Brasil, e isso é o que me forma. Eu não me formo nos muros da universidade, eu não me formo dentro dos partidos políticos, eu não me formo com correntes teóricas, eu me formo na dor, eu me formo na rua, eu me formo na fome, eu me formo na marginalidade. E este lugar
lugar eu sempre carregarei comigo. Mas quando eu era só militante e não militante deputada ou deputada militante, eu achava que aquele espaço não era um espaço que deveria ser disputado pelo meu corpo. Eu tinha uma tese de que era melhor, mais produtivo e que eu era mais forte se eu ficasse na rua, tacasse fogo em prédio público, parasse rodovia, fizesse tudo isso, porque eu achava que era uma maneira de manifestação muito mais potente. E depois eu fui vendo que aquilo era um processo ingênuo, aquilo era um processo de uma garota jovem que viveu o que viveu, foi para a universidade, etc. E hoje eu olho a potência de termos vozes que representam agendas antagônicas ao projeto político de Brasil. Vozes que ocupam o parlamento com legitimidade, defendem, provocam, insultam aquele lugar com a sua rebeldia. Por mais que hajam muitos limites e por mais que dificultem muito a nossa atuação, sem sombra de dúvida alguma, a nossa presença dentro dos parlamentos representa uma ruptura, representa um ponto de virada nessa chave para dizer, olha, nós não só não morremos, como nós chegamos a esse lugar, nós temos um projeto para esse lugar, queiram ou não queiram vocês, nós iremos disputá-lo de igual para igual, de olho no olho, sem se intimidar, sem se acovardar. Vamos falar sobre aquilo que acreditamos, colocar as prioridades que são para nós e tentar garantir o mínimo que for possível. Eu acho que isso é uma potência, porque isso reflete não só os nossos caminhar, mas reflete o caminhar de toda uma história. Nossos ancestrais sonharam com essa possibilidade. Quem nos antecede pensou e imaginou nós ocupando aquele lugar. Nós sofremos muitas violências e muitas negações de direito para conseguir chegar aonde nós estamos agora. Então, por mais que seja dificultoso, doloroso, difícil, angustiante, com muitas barreiras, eu acho que uma das maiores potências que nós temos é a potência de poder usar aqueles microfones, aquela caneta para assinar coisas que são importantes para nós, para a nossa comunidade e para o país. A resistência a isso. Mas nós sempre tivemos resistência à nossa existência. Tá viva. Existir já foi um ato de coragem, de rebeldia absurdo. Então fazer política também é mais um capítulo, é mais uma página desse livro da vida que ainda nos machuca muito e tenta nos paralisar. De uma maneira muito sintética e rápida, acho que esses são os limites e essas são as potências. Caiu um cisco aqui, sabe? É isso. Eliane, queria te ouvir também, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer aos ancestrais pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento glório, um momento de muita importância, onde podemos colocar as nossas demandas, as nossas inquietações. Eu acho que o fato de nós estarmos hoje tomando esses espaços é uma conquista nossa, nada nos foi dado, nós conquistamos. Então, para começar, eu quero fazer esse agradecimento e fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher indígena de 75 anos, já uma anciã, com muitos anos de estrada, mais de quase 50 anos de militância neste país. Fui uma das primeiras mulheres a ocupar as cadeiras das Nações Unidas em Genebra, na Comissão de Direitos dos Povos Indígenas e a trabalhar a Declaração Universal dos Direitos Indígenas. Estive também na comissão de Nelson Mandela, na África do Sul, na comissão de combate ao racismo. Isso já tem muitos anos, muitos, né? Porque são muitos anos de militância. E eu não digo a vocês que eu não estou na militância, porque a minha atual militância é a militância através da literatura indígena, que a gente tem utilizado como a máxima expressão da espiritualidade, da cultura, das tradições e mais, um grito contra o processo de colonização desde 1500. Então, esse sangue derramado que continua, esses filhos que derramaram, nossos filhos que derramaram esse sangue e que continuam derrubando, que continuam sangrando,
esse sangue uma hora há de parar, porque nós, pessoas como nós, que tivemos nas ruas, literalmente, inclusive eu, como indígena, família indígena, imigrante das terras, por assassinato dos avós, dos bisavós, por latifundiários das casas pernambucanas, então nós somos os vencedores. Se nós estamos aqui no espaço de poder, porque também esse lugar é um espaço de poder, não é? Quando o capitão do mato, que era o indígena cooptado, era um lugar de espaço para ele, só que ele não utilizou esse espaço como um espaço para defender os seus irmãos, e sim para destruir a comunidade. Então, nós temos tido espaços, sim, de poder, né, nessa época da colonização, da neocolonização. Para continuar minha autodescrição, eu sou uma mulher indígena. Nem era a resposta, né? Ainda estava ainda na autodescrição, tá bom. Porque eu achei que a história, o coletivo, era mais importante do que eu mesma, né? E eu venho do coletivo, né? Porque eu venho de povos indígenas, venho de nações indígenas, nações que trazem cultura, tradições, riquezas, maravilha de histórias com as quais que eu fui criada através da minha família. Então, sou mulher indígena, de cabelos longos, como eu disse, uma anciã de 75 anos, que tem uma força extraordinária, que eu não sei de onde vem. Acredito ser dos meus ancestrais, das minhas mulheres da minha clã indígena, e nesse processo eu me coloco como uma mulher guerreira de força, de luta, e que no dia de minha morte eu ainda vou levantar o meu braço e vou dizer: eu resisto, no caixão. Então, essa é a minha autodescrição. Para colocar a questão dos desafios, dos limites, né, dos desafios, né? Exato, desafios, limites e potências também. Vocês imaginem a COP 30, onde participaram mais de 5.000 indígenas. São de 1992 até hoje. Quantos anos são? Por favor, uma conta rápida. Hã? A gente vai ter essa dificuldade aqui, Eliane. Uma única mulher indígena. 33. Eu consigo colocar uns 40 anos. Imagina uma mulher indígena, sozinha, sabe? Sem ter nenhuma formação política, de não ter. Já tinha universidade, é claro, né? Mas porque nos atuais momentos há muita formação de líderes. Você sabe disso, né? Há formação de líderes. E eu já estava na militância por conta de que eu queria saber por que a minha família foi assassinada, por que meu bisavô foi assassinado na Paraíba, e queria justiça já desde essa época. Então, eu entrei na militância, viajei o Brasil inteiro, os Guaranis, na Amazônia, tive apoio de Betinho, Herbert de Souza, do Programa de Combate ao Racismo, do Nelson Mandela, tive esse apoio para poder fazer essa militância voluntária, que na época era voluntária. Depois eu ganhei a bolsa da Ashoka, que vocês conhecem muito bem, né? Que é uma bolsa muito difícil de ganhar. Eu era professora primária, não é? E muita gente dizia que essa professorinha primária não vai conseguir nada, né? Apenas uma professorinha primária. Então, com essa militância, eu estive nas lutas, nas frentes, e em 1992, uma única mulher indígena na representação da Conferência Internacional Mundial de Meio Ambiente. E hoje nós vemos o que? A COP 30 com 5.000 indígenas. Então, alguém colocou a sementinha ali. Alguém teve que ter arma na cabeça, katana no pescoço, sofrer estupro para que esses 5.000 indígenas estivessem lá. Essa pessoa que sofreu todas essas consequências fui eu. Literalmente, fisicamente. Então,
são desafios, são sofrimentos, são violação dos direitos humanos, porque não fui eu só que recebeu esse castigo. Milhões de pessoas indígenas, eu falo em nome do coletivo indígena brasileiro, que passou por isso e que não teve condições de colocar essa realidade. Mas eu continuo no meu público dizendo que isso aconteceu e que aquilo aconteceu e que nós temos que conscientizar as novas gerações para que essas novas gerações saibam o que aconteceu conosco. Quantas mulheres violentadas, quantas mulheres destruídas, quantos avós, quantos idosos, quantas pessoas que tinham tudo para dar por uma terra e não puderam dar porque foram jogadas às lamas, ensanguentadas. Então, esse foi um desafio nosso. Nosso desafio foi continuar nossa luta, apesar de tudo. Sim. Foi estar na frente de combate, custe o que custar. E as nossas limitações, quais foram? As limitações foram justamente a violação desses direitos. Nós caminhávamos um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás. Tivemos também muitos antropólogos que estiveram em frente de combate para que nós pudéssemos ter um momento do movimento indígena brasileiro, começando por Raoni, Megaron, Eliane Potiguara, Ailton Krenak, porque eu estive nessa formação do povo indígena na frente, combatendo essa ditadura, esse racismo em todos os sentidos. Então, é isso que eu tenho para dizer a vocês. O sangue derramou, mas pode continuar derramando, mas enquanto tivermos nosso sangue correndo, nossas raízes, nossas descendências, nossas vozes, nossas culturas, nós não morreremos, nós estaremos firmes nas nossas posturas guerreiras. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Eliane. Nas falas de vocês, muitas vezes apareceu essa palavra de altíssimo poder, que é a militância, né? Que muitas vezes é interpretada de maneira equivocada, né? Com as deturpações, mas eu vejo 3 mulheres, essencialmente aqui, atravessadas pela atuação enquanto militantes. E eu queria agora ouvir da Érica como que é essa posição de uma mulher militante que hoje está no parlamento. Queria que você associasse a militância e a atuação no parlamento. Para mim, eu acho que é uma coisa muito natural, porque eu me tornei deputada por conta da minha militância e sou uma deputada com bandeiras de militância, com bandeiras de ativismo importante. Eu vou para a política não porque eu acho que a política é um lugar, que maravilhoso, que lindo, que incrível, nasci para ser política. Muito pelo contrário, eu acho que tem outros talentos do que ficar lá naquele lugar cinza, cheirando a naftalina, com aquela gente horrorosa. Eu acho que não. Mas conforme a vida vai impondo as suas limitações, os seus desafios e os seus obstáculos, eu começo por uma necessidade de vida e por uma necessidade de ruptura com alguns processos de violência, de negação de direito, de violação desses direitos, a me aproximar de maneira orgânica da política. Então eu começo primeiro a denunciar e a gritar as dores que eu e a minha comunidade enfrentamos historicamente. Eu surjo publicamente não disputando um cargo público. Eu surjo publicamente discutindo, denunciando violações, transfobia, racismo, violência, marginalização das populações trans, do corpo negro, das pessoas nas favelas e periferias. Eu parto desse lugar. A minha aparição socialmente, ela vem desse lugar. E a partir desta fala, e a partir de transformar a minha própria dor em ferramenta política, em ponto de conexão, é que eu vou me tornando uma política. Então eu não percebo o momento em que uma coisa muda para outra. Ela se dá de maneira natural. Agora, é claro, quando você vai para a política institucional, você precisa moldar e usar uma outra roupagem
para disputar aquilo que é importante. Uma coisa é o discurso, uma coisa é a maneira como você faz, uma coisa é a forma como você conduz quando você está num grupo ativista, militante, movimento social na rua. Outra coisa é quando você está dentro do parlamento, falando com aquelas pessoas que eu disse na minha fala inicial, estão ali para te prejudicar, estão ali para te barrar, estão ali para não te permitir caminhar. Você precisa fazer algum tipo de modulação das prioridades, da narrativa, do discurso, um malabarismo para conseguir avançar com aquilo que é prioritário. Que quando você está no ativismo e na militância, você talvez não precise necessariamente o tempo inteiro ficar fazendo essa matemática, essa conta, que vocês já viram que eu sou péssima de fazer contas. Mas na vida, na política, você precisa calcular mais, você precisa entender melhor, você precisa ser um pouco menos radical do ponto de vista de que talvez você precisará falar, negociar, conversar, pedir e etc. para uma pessoa que talvez no ativismo você nem olhasse na cara, falasse as atrocidades e dissesse coisas. E não significa que você não diga na política, porque você diz também na política, porque você também não pode ir para a política e vestir uma carapuça hipócrita e ignorar toda a sua formação militante, toda a sua formação ativista. Ela permanece naquele ambiente, é o que te forma, é o que te leva até aquele lugar, mas você precisa entender como é que você vai modulando. E eu acho que ser ativista, militante e se tornar política, estar política, é importante porque você leva e carrega os valores, a contribuição, o ensinamento, tudo aquilo que você adquiriu na sua militância e no seu ativismo. Então você não passa a ser uma política de plataforma, não quero citar nenhuma aqui, mas todo mundo acho que vai entender o que eu quero dizer. Tem organizações que criam políticos, que fazem as pessoas ser política. Pega alguém e fala, não, vem aqui que eu vou te dar um curso, vou te dar um preparatório e vou te fazer virar político. E tem vários políticos que são filhos, frutos desse lugar. Me parece que são pessoas que têm um discurso mais plástico tecnicista. Você fala algo que é interessante a partir de uma disputa eleitoral, de um público com o qual você quer se comunicar, de alguma ideia. Quando você se torna uma política militante, ativista, eu acho que você conduz o seu mandato, o seu trabalho, as suas urgências, as suas prioridades, com aquilo que está em consonância com os movimentos que compõem os ativismos, né? Então, o movimento de mulheres, o próprio movimento negro, o movimento indígena, o movimento de população em situação de rua, que eu atuo muito fortemente, o movimento de pessoas com deficiência, infâncias, educação. Esses movimentos têm trajetórias, contribuições construídas historicamente, antes mesmo do meu nascimento. E quando você leva essa militância para dentro do parlamento, você conduz as suas ações dentro do parlamento baseada nos ensinamentos e na contribuição histórica que esse movimento dá. E não naquilo que te disseram, ou não naquilo que está na página de um livro, ou não naquilo que vem da sua cabeça. Porque o que vem da sua cabeça quando você é militante também vem de algum lugar. Porque vem de alguma formação que você teve ao longo da sua trajetória. Então eu acho que é rico. Porque quando as pessoas me perguntam qual é a dica que você daria para alguém que quer entrar na política, e me perguntam muito isso. Porque eu sou uma política jovem. A colega dizia que em 92 já estava lá fazendo revolução. Em 92 eu estava nascendo. No final de 92. Então eu sou uma política jovem, trans, negra, vindo da periferia, que é uma exceção a uma regra de políticos no Brasil. E as pessoas me perguntam muito qual é a dica. Eu acho meio boba essa história de dica, né? Porque é difícil você dar alguma dica. Mas tem uma receita, coisa... né? Exato. Mas uma coisa que eu digo sempre, que eu acho que é importante, é tenha uma causa. Não vai ser político porque você acha que é legal, ou não vai ser político porque você quer, sei lá. Qual é o seu objetivo ao se tornar uma pessoa pública política? Tenha uma causa, acredite nesta causa, defenda esta causa, seja movido pela sua causa para disputar um espaço na política. E eu acho que a militância política, ela representa isso. Objetivo, causa, prioridade, dores latentes que doem em você, mas doem nos seus também, e que te move e te provoca a repensar, a desafiar para reconstruir modelos de políticas tradicional. E isso tem um preço. Eu tenho pagado um preço muito alto por tentar fazer política com ativismo, com leveza, com moda, com beleza, com jovialidade, com travestilidade, com pajubação, porque isso
retira do eixo uma rota que sempre funcionou e começa a abrir canais de comunicação, interesse e diálogo para grupos que antes se contentavam apenas com um político que aparecia de 4 em 4 anos, um churrasco, uma cesta básica, uma palavra bonita, a igreja te diz você... E isso vai mudando. Então eu acho que essa militância, ela é responsável pela maneira como a gente conduz as nossas ações e os nossos mandatos, e eu devo tudo isso ao meu ativismo e à minha militância, que talvez eu até dispensasse, porque eu acho que tem dores que nós não somos obrigados a passar, experiências que nós não deveríamos ter vivido, mas já que nós vivemos ela, não tem como apagar, não tem como voltar atrás, não tem como fingir que aquilo não aconteceu. Então eu volto a elas de maneira muito dolorosa e me reverencio de alguma maneira, porque é nesta dor que eu formo e fundo a força, a coragem, a ousadia, a rebeldia para seguir adiante. E isso para mim é a militância que vai para dentro do parlamento com as modulações necessárias para conseguir fazer política, porque senão você só fica sendo uma pessoa histérica que grita, briga, xinga e não consegue deixar legado nenhum. E para mim é importante construir legado. Acho que a fala da Érica já convida aqui a Mônica para esse debate, né? Porque eu vi que você foi aqui sacudindo a cabeça e concordando e entrando nessa conversa, porque esse teu caminho veio pela dor e que não tinha mais como voltar atrás, não tinha como apagar. E a dor vai te conduzindo para este lugar também de uma atuação pública. Eu queria que você entrasse um pouco também no debate a partir dessa perspectiva, Mônica. Érica já fez aí a metade, né? Fui concordando, porque foi assim. Também era um lugar que eu nunca almejei, eu nunca olhei como meu, como um dia você. Até porque, sendo bem sincera, não me interessava, né? Hoje, como até hoje, a gente... Quem você votou há 4 anos atrás? Quem você votou há 2 anos? As pessoas não sabem, como eu também, um dia, sendo bem sincera, também não sabia. Quando a situação do meu filho, né, aconteceu, eu fui obrigada a ir para a militância, como bem a Érica falou, fui obrigada a entender. Porque, no primeiro momento, enquanto mãe, a gente se pergunta, por que comigo? Por que o meu filho? Onde foi que eu errei? Porque até então eu achava que estava tudo certinho, né? Enfim, pari, criei, botei na escola, né? Por que isso me aconteceu? E fui para a militância. Indo para a militância, indo para as ruas, indo para dentro das instituições, obviamente que eu cheguei ao entendimento do racismo. Porque foi ele que me fez compreender por que eu estava naquela situação. Por que eu cheguei? Por que eu também era mais uma mulher preta com um filho assassinado? Não foi sem querer. O meu filho, que se chamava Rafael da Silva Cunha, tristemente não foi o primeiro e não é o último. Menos de um mês temos aí mais 100. Então, a partir dessa compreensão do racismo, eu pude me compreender enquanto uma mulher negra. Eu digo, né? Eu me tornei. Porque você nasceu branca? Obviamente que não. Mas é diferente desse entendimento. As mulheres negras, pelo menos se tem aqui, eu estou vendo poucas da minha geração, vai entender o que eu estou falando. É como Nascimento Souza, esqueci agora, falava de se tornar negra. Exatamente é isso, né? O se tornar negra, né? Neuza, obrigada. Né? Que foi o que aconteceu. A partir do momento desse entendimento, eu começo a minha militância com embasamento no racismo. E abrindo, expandindo, para saber que tudo o que eu tinha vivido e tudo que eu ia viver perpassa pelo racismo. Nós, mulheres negras, povo negro, passa pelo racismo a partir do momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Antes, lá atrás, quando não tem educação, não tem saúde, não tem cultura, o racismo, que é duro ser chamado de macaco, de macaca, mas ele não é só isso. Ele é quando você não tem oportunidade. Ele é quando você vai disputar um trabalho que você não tem os mesmos salários. Ele é quando, dentro a favela é um lugar ruim de morar. Para quem? Para quem é um lugar ruim de morar? É um lugar ruim porque
O Estado invade a privacidade dessas pessoas, invade as casas. Ah, mas lá tem um tráfico. Sim, e aí? Agora nós temos plantação de tráfico de droga e de arma dentro das favelas. Aonde é que está escrito isso? Aonde que alguém viu isso? Não se tem. Isso é efeito da não política. A não política leva a essa situação. Então, quando a gente começa a compreender, e a gente se torna uma ameaça para o sistema, quando nós três aqui somos ameaça, porque a gente começa a entender e não admite mais o que eles colocam para nós. Nós vamos para esse lugar disputar e fazer da forma que nós queremos e o nosso povo quer, não da forma que eles querem. Então, a partir de tudo isso, e mesmo assim eu não cheguei a esse entendimento, eu tive que conhecer uma pessoa que eu tenho certeza todos aqui ou conheceram, ou pelo menos ouviram falar, que foi Marielle Franco, né? Quando presente. Exato. Marielle Franco presente. Quando ela começou esse caminhar e se tornou a vereadora que se tornou, poderosíssima, mais votada, em 2016, dentro dessa cidade, ela chegou naquele lugar, depois, um outro dia, a gente almoçando, porque ela não bebia, quem bebe sou eu, no amarelinho, ela falou: Negona, eu acho que agora chegou a tua hora. Você também cabe dentro desse lugar. Você já tem mais de 20 anos de militância. Você tem que vir para cá. Eu quase bati nela naquele dia. Eu falei: vou fazer o que aqui? Bater nesse povo, como Érica falou, esse povo cinza, esse povo, sabe, que nos olha achando que é. Ela falou: por isso mesmo, que você vai mostrar para eles que não é assim. Então, a partir disso, ela foi assassinada, como todos nós sabemos, em 2018. Em 2020, eu entendi que o que ela deixou para mim foi legado e eu tinha que ir para esse lugar. Então, me candidatei e me tornei vereadora. Óbvio, quem é que chega naquele lugar? Não é a Mônica Cunha, vereadora, a que veio da Universidade YG, não. É a Mônica, mãe de bandido. Perdeu um filho assassinado, como todo dia a gente mata. Então, eu tive que fazer aquele povo entender que eu fui eleita pelo povo como eles, fazer com que eles me respeitassem e que meu filho não era, não foi e jamais vai ser bandido. Porque o bandido não está dentro da favela. Esses meninos que, por uma situação ou outra, têm envolvimento, não estou negando que não tenha. Mas essa construção de bandido de favela, isso vem da escravidão, porque é a construção do bandido preto. Porque a gente quer mais bandido do que foi o Cabral, do que foi o Pezão, do que é o Cláudio Castro. Witzel. Que daqui a pouco o Cláudio Castro vai para o mesmo caminho que os outros foram. Porque vamos combinar que aqui no Rio de Janeiro os últimos ou estão presos ou estão de tornozeleira. E ele vai ser mais um daqui a pouco. Como eu não sou mãe de nada, não tem como prever se vai ser antes ou não dele. Mas que vai. Mas eu aposto bastante nessa sua previsão. Com certeza. Então, que bandidos é esse? Esse bandido que não deixa esses meninos, e aí vou falar muito desses mais de 100 que foram, né, tiveram sua vida ceifada, de estar dentro desses lugares, do amanhã se tornar uma Érica Hilton, uma Mônica Cunha, ou qualquer outra pessoa, de estar com esse poder aqui. Então, o que ensinaram a ele, o que empurraram a ele, porque é o sistema que empurra, que o poder que eles tinham que exercer era com um fuzil na mão. Porque aí eles são chamados de doutor, todo mundo tem medo. Então, esse poder, quem empurra é o sistema. A gente tem que entender isso. Então, depois de toda essa compreensão e da fala de Marielle, eu me tornei-se uma vereadora. Uma vereadora que chegou dentro daquela casa, porque eu trabalho desde 14 anos. Saía de casa às 4 horas da manhã. Não podia entrar na Câmara 4, mas eu entrava às 9, às 8. E as pessoas, Érica, que serviam um cafezinho, assessorista, falava para mim assim: mas já, vereadora, a senhora já está aqui? Aí eu saía às 11 horas, os seguranças ficavam danados.
Aí eles andam no corredor até o último parlamentar sair. Aí eu falei, ainda estou aqui, meu querido, aí só vai ver, continuo. Porque esse povo não está acostumado a isso. Eles estão acostumados a esse povo, sei lá quando vai, sabe, quando quer, a hora que quer, e só está na rua no dia de voto, como a Érica mesmo falou, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. Enfim, então, o que está indo para esses lugares são um povo que veio do trabalho, que sabe o que quer. Eu sabia muito bem a política que eu ia fazer ali dentro. Eu não fui lá dentro para desfilar. Eu sabia qual a militância que eu tinha que fazer. Porque, como a Érica falou, eu não fui... Como é que eu vou ser agora uma vereadora e uma militante? Não, eu nunca deixei de ser militante. Eu nunca deixei. Eu não estou com mandato agora e continuo militando. E fazendo política também, que é muito importante, né, trazermos essa questão. Porque pessoas como nós vêm desse lugar, então não tem como ser outra nesse espaço de poder. A gente tem que usar o poder, obviamente, para dar mais visibilidade e dar poder ao nosso povo. Então, as políticas que eu fiz, o legado que eu deixei para essa cidade, que foram 4 projetos que se tornaram políticas públicas, não foi tirado da minha cabeça. Eu acho que o fulano está precisando. Não. Vamos sentar. Vamos ouvir. Como é que é? Como é que está aí na escola? Como é que é dar aula, sabendo que existe uma lei nacional, mas que ela só é cumprida ou em abril, por conta do dia 19 de abril, que é a 10.639 e a 11.645, ou 19 de abril, porque o povo diz, não, é o dia do indígena, então vamos... Ou em julho, dia 25 de julho, que é dia da mulher negra latino-americana, ou agora, 20 de novembro, que é dia do preto, aí nego lembra de novembro o mês inteiro. E agora é dia do preto, vamos falar do preto. Como é que você trata disso? Então eu chamei esse povo para conversar, chamei a saúde, que a população negra tem uma saúde específica, tem doenças específicas, nossa, que o SUS não está nem aí. Óbvio, continua. Para destruir o SUS? Claro que não. É para a gente impor, para que nós possamos ser prioridade. A gente é a maioria desse país, olha, meu Deus. Como é que nós não somos maioria na política? Não tem como. Então tem que ir pessoas como nós para fazer valer. Então a minha estadia na política foi exatamente isso, no parlamento, porque a política eu continuo. No parlamento foi mostrar que somos, sim, eu sou uma mãe vítima desse Estado. Mas não é por isso que eu sou coitadinha. Não é por isso que eu vou admitir que os meus direitos sejam negados. Pelo contrário, eu exijo os meus direitos. E as mães que estão comigo, a mesma coisa. Hoje mesmo, nós estamos com uma mãe lá em Genebra, que está ganhando prêmio Nobel. Então, assim, não é ela, não é a Ana Paula de Manguinho, é todo o movimento de familiares. Tivemos uma mãe vereadora, não é a Mônica Cunha que foi vereadora, é um movimento de familiar de vítima que foi para a Câmara de Vereadores. Então, é sobre isso, e isso assusta. Eles estão desesperados, porque não tem como mais nos parar. Essa máquina deles, que mói gente, mói mesmo, nos mói todo dia. Mas a gente também, está conseguindo avançar. E a gente vai continuar. Nada nos para, nada. Eu, indiferente de Érica, como ela falou brilhantemente, a novinha, mesmo, que maravilha, né? Eu já sou uma mulher de 60, que também, de maneira nenhuma, estou velha. Estou pronta, prontíssima para continuar na luta. Todos os anos, me aguarde que outras políticas irão ser feitas para essa população. Não tenho nenhuma dúvida disso. Muito obrigado. Eliane, a gente está falando aqui dessas estratégias e dos mecanismos de resistência, né, encontrados por cada uma de vocês. A literatura foi essa tua estratégia de resistência,
de atuação de militância também. Eu queria que você falasse para a gente como que foi esse encontro, né, da Eliane, que tinha todas as suas ideias, essa vontade aguerrida, com esse campo literário. Eu digo isso porque a gente tem um movimento muito grande hoje. Que bom que a gente tem esse movimento das iniciativas literárias, em que se fala muito essa questão de contarmos nossas próprias narrativas e nossas próprias histórias. E você foi muito pioneira nesse sentido, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco disso com a gente. Então, continuando a minha autodescrição... Maravilhosa! Eu estou com um lindíssimo vestido azul, lindíssimo. Uma sandália maravilhosa, né? Que quando eu fui para o exterior, para essas militâncias internacionais, eu fui de chinelo e hoje eu tenho uma sandália. Que também a nossa aparência é um espaço de poder. A nossa autoestima. Porque se a gente não tiver essa autoestima, a gente não pode atuar em nada, em apoiar nada, em não ser militante, não ser nada. A gente tem que se amar. Né? Então, continuando essa minha... Eu não consigo terminar. Eu estou com uma tiara branca na cabeça, uns brincos de pena, plumagem de araras, lindíssimo também, que é a nossa cultura indígena. Estou com pulseiras também de miçangas, também uso prata, porque prata também é uma coisa maravilhosa. Né? A prata te traz algo transcendental. Então, eu acho que eu consegui. Consegui. Então, quando eu fui colocada numa lista de pessoas marcadas para morrer, anunciado na Rede Globo de televisão, pela década de 80, não me lembro bem, estavam Caco Barcelos, que escreveu a Rota 60 e que denunciou a Rota 66, e tinha um outro escritor que denunciava a violação dos direitos dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, dos Kaiowá-Guaranis, que até hoje sofre essa situação junto aos latifundiários. Então, quando eu fui colocada nessa lista e quando eu sofri todo esse processo que eu contei para vocês, de violação, foi o momento que eu acordei. Eu tinha naquela época, eu não disse assim, eu vou ser militante, eu vou fazer tal e tal coisa. Eu fui fazendo, eu fui enfrentando o inimigo, enfrentando tudo que tinha que enfrentar, falar, escrever. Tanto é que os meus companheiros de luta indígena, no caso que eu já citei o Álvaro Tucano, o Raoni e o Megaron, só tinha homens, não tinha mulheres. As poucas mulheres eram a Quitéria Pancararu, Dona Marta Kaiowá, que foi candidata do PT, né, na época, no movimento lá no Mato Grosso. Então, eram poucas mulheres. E a que tinha mais condições de estar ali era eu, que estava enfrentando aquela situação. E foi um momento de que os companheiros me indicaram a deputada federal pelo PMDB. Só, gente, que eu tinha medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo até hoje. Eu posso estar na frente de um canhão, em frente a um canhão, mas eu vou e tenho medo. Eu tenho medo de tudo. Minha mãe dizia assim, você é medrosa. Mas como pode uma pessoa medrosa ter conseguido alcançar tantos muros, ter pulado muros, enfrentado armas, enfrentado tantas coisas, né? Como pode? Porque o medo existe. Então, eu cheguei a um estágio tão grande de medo. Então, eu quero dizer a vocês que essa história minha aqui, ela não é uma história pessoal, ela é uma história coletiva. É porque eu tive coragem de me posicionar no Estado brasileiro. Mas
Em todas as regiões nós temos mulheres guerreiras fortíssimas. Hoje, se o movimento de mulheres está forte, é porque as mulheres conseguiram conseguiram colocar as suas denúncias para fora de tudo que aconteceram com as suas mães, com as suas vós, com as suas tias, entendeu? Então, eu não sou essa... a Eliane Potiguara, ela não é... Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma história do coletivo, do que aconteceu no Brasil e que teve condições de colocar para fora, não sei por quais razões e por quais ancestrais me davam aquela força e que me dá até hoje. Homens, mulheres, velhos, pessoas muito velhas, idosas, que eu já tive oportunidade de ver essa ancestralidade junto comigo. Essas mulheres pequenininhas, cheias de roupas coloridas, cheias de plumagens e de pinturas nos seus rostos. Até hoje, eu sentada aqui nessa cadeira, eu vejo essa força dessas mulheres que me dão essa força para prosseguir esse trabalho, para prosseguir essa luta e para um dia dizermos: Brasil é constituído com bases indígenas, não só de bases... quando eu digo base indígena, não estou dizendo os indígenas brasileiros, eu digo os indígenas que vieram da África, os indígenas que vieram da Oceania, todos os indígenas que chegaram nesse país constituíram esse povo. Então, o Brasil é um povo indígena. Vocês são indígenas, porque vocês têm os pés na identidade indígena. Então, quando eu tive medo, né, e continuo tendo medo, eu não vou dizer, eu sou humana, gente. Eu não sou feita de pedra. Eu sou um ser humano, tenho um coração, tenho uma alma. Dentro de mim flui um sangue ancestral, mas eu tenho medo ainda, não é? Então, quando os companheiros me colocaram para ser indicada a deputada federal, eu tive medo. Claro, eu estava sozinha. Nós tínhamos o quê? Uma parcela da igreja, naquela época, na década de 80, uma parcela da igreja, que tinha um movimento dos sem terra muito forte, mas como indígenas ainda, nós não tínhamos ainda os indígenas conosco, porque os indígenas ainda estavam muito aquém nessa luta, muito intimidados pelo processo da ditadura militar, das ditaduras todas que vieram, e do neocolonialismo, de tudo. Os indígenas, nós éramos um movimento muito fraco, muito fraco. Era muito fraco. E uma mulher sozinha, sem apoio dos próprios indígenas. Hoje não. Tem 5 mil indígenas lá na COP5. Mas em 92, na década de 80, não tinha ninguém. Os indígenas estavam todos com medo. A ditadura acabou com o povo Krenak, a ditadura militar. Então, tive medo. Depois, em cima de todo esse contexto, eu tive filhos, né? Tive 3 filhos que também sofreram horrores por conta dessa situação toda. E também tive medo, porque meus filhos também estavam em área indígena. E eu tive que sair de área indígena para voltar para o Rio. E meus filhos estavam assim, sofrendo todo aquele processo, né? E, além de eu ter sido colocada numa lista de pessoas marcadas para morrer, então eu disse assim, bom, o que eu faço? Eu estava doente, eu estava com a pressão alta, com uma úlcera, e tinha mais alguma outra coisa que eu não me lembro. Eu estava enferma, literalmente enferma, com 30 e poucos anos. Eu disse, eu tenho que parar. E eu venho de bases literárias oral. A força da oralidade da cultura indígena. Então, eu trazia essa oralidade do que dizia a minha família, a minha avó. Eu escrevia essa história. Eu botava no papel. Então, consegui escrever A Terra é a Mãe do Índio, na época, que foi um livro apoiado pelo Conselho Mundial de Igreja, o Programa de Combate ao Racismo, e nós distribuímos dezenas, centenas de cartilhas
desse livro, A Terra é a Mãe do Índio, eu tenho 11 livros publicados. E esse foi o meu primeiro trabalho, meu primeiro livro. Então, por conta do medo, eu estou aqui botando meu coração na mão de vocês, hein? Por conta do medo, por conta de tudo que eu senti, que eu passei, eu disse, eu vou escrever. Já que não me querem, já que eu não consigo fazer, eu vou escrever. Comecei a escrever. Aí a cartilha ganhou prêmio nos Estados Unidos, ganhei prêmio no combate. Ganhei prêmios, ganhei dinheiro com os livros. Ganhei algum dinheiro. Dinheiro não, ganhei um pouco de dinheiro para sair daquela pobreza que eu vivia, né? Que eu venho de bases venho de família de rua. Minha família, quando saiu da Paraíba, imigrante, foi morar literalmente na zona do Mangue, na central do Brasil, junto com os imigrantes judeus, em 1950, 1945. Então, eu venho daí, venho dessa história, né, indígena. Né? Ali constituiu guetos indígenas do Morro da Providência, quem é antropólogo sabe disso, que sabe que ali constituiu guetos judeus também. Então, por conta dessa situação política e da impossibilidade de continuar a ser uma deputada, que eu poderia ter sido, porque meu nome foi indicado. Saiu no jornal mais importante do Brasil, de Brasília, e eu não consegui. Como não consegui muitas coisas depois. Mas tudo faz parte da história, nada é agora. A gente vai construindo essas bases. Eu construo, você constrói, você constrói, você constrói. Vocês constroem para nós também, não é? Eu construo para vocês. Então, nós somos o quê? Um coletivo de pensamentos. Então, em cima disso, eu fui amadurecendo essa chamada militância, que eu nem sabia que eu tinha militância, eu não tinha essa coisa na cabeça, eu sou uma militante, vou fazer isso, eu sou uma escritora, eu não tinha nada disso. Eu era uma pessoa que eu fazia, não queria saber o que eu era. Eu sabia que eu era a Eliane. Né? Isso eu tinha certeza da minha identidade, e da minha identidade indígena, e por que é que eu sofria o tal do racismo. Então, foi assim que eu me tornei uma pequena escritora com a minha família, né, já com 10 anos de idade, né, na primeira década da minha infância, me tornei uma escritora porque eu escrevia cartas para a comunidade indígena e recebia as cartas da comunidade para que eu pudesse ler para minha avó. Então, eu me tornei uma pequena escritora e, dali para frente, eu fui escrevendo nessa chamada militância, até quando eu estava sufocada, eu comecei realmente a escrever o Metade Cara, Metade Máscara, que é o meu carro-chefe, o livro que eu tenho, carro-chefe, e estou atualmente nesse trabalho aqui chamado Conhorias e Camiaba, as mulheres guerreiras da Amazônia, que conta a luta das mulheres indígenas na Amazônia, como se deu esse processo. E esse trabalho aqui ficou, entre 5.000 livros, ele foi a finalista. Infelizmente, eu fiquei entre as 5, não consegui, mas vamos seguir. A luta continua, companheiro. Sempre, sempre. A luta continua. Eliane, o nosso tempo está gritando. Estou olhando ali o Lucas. Por favor, aquele... Com muitíssima dor no coração. Imagina interromper essa aula que nós estamos tendo aqui com vocês. E eu vou pedir para que, em 1 minutinho mesmo, a gente faça aqui as considerações finais. Então, vamos usar 3 minutos, tá bom, Lucas? Serão 3 minutos. Cada uma vai falar aqui para as suas considerações finais. Fechando, eu queria muito que a gente ainda pudesse falar de perspectivas para 2026, mas, enfim, acho que vai entrar aí nessa fala de vocês de alguma forma. Por favor. Érica.
Como é que é? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Em um minuto é bem difícil fazer uma perspectiva para 2026. Você me desculpe, na minha fala não vai entrar. Na minha fala eu simplesmente vou agradecer o espaço, o convite, a troca, as companheiras que trouxeram também as suas vivências, seus pontos de vistas. É nessa coletividade que a gente constrói força, que a gente aponta caminho, que a gente se fortalece, finca os nossos pés no chão. E por mais que sejam desafiadores os temas que nós tocamos aqui, a conjuntura, os enfrentamentos que nós precisamos fazer para construir as mudanças e as revoluções que nós acreditamos, defendemos e estamos fazendo todos os dias, eu sempre acho que nós temos que ter uma perspectiva positiva, porque ainda que seja difícil, angustiante, doloroso e desafiador enfrentar a sociedade e o mundo da maneira como nós estamos fazendo agora, já foi difícil, ainda mais difícil antes. Caminhos foram abertos para que nós estivéssemos aqui. E todas as violações e violências que nós estamos assistindo e presenciando é uma tentativa de nos fazer esmorecer, paralisar os nossos avanços, fazer com que a gente desista e que a gente não enxergue a potência grandiosa que tem em cada um desses movimentos. Nós já mudamos muitas coisas, nós já alcançamos e chegamos a lugares inimagináveis e eu tenho certeza que estamos semeando e plantando um caminho para um futuro ainda mais majestoso, brilhoso e possível. Então, nesse 1 minuto que já deve ter estourado, que nós possamos nos manter firme, de pé, com coragem, com ousadia, com perseverança, acreditando na nossa intuição, na nossa ancestralidade, nos caminhos que foram abertos para que nós pudéssemos passar, porque são tempos duros, mas já foram muito amolecidos pela luta que fez com que esses tempos amolecessem e nós estamos amolecendo o futuro. Obrigada. Por favor, Mônica. Assim, também quero muito agradecer o convite. Quero dizer que, se vocês acham que foi uma aula, eu também concordo, porque eu vi essas duas mulheres dar mais certeza, né? E coragem de saber que eu estou no caminho correto. Nós estamos juntas, né? E, assim, para dizer que eu continuo em coletivo. Estar na coletividade é a única forma que eu vejo de estar, de fato, alcançando o que ainda nos resta. Como a Érica falou, a gente, de fato, já chegou em diversos lugares. Mas a gente tem que conseguir parar essa máquina de moer gente. E isso é para ontem. Não dá mais. Para a gente ligar a televisão, ligar rádio, seja lá o que for, abrir o jornal e ver 100, 20, 30, não dá. Não dá. Isso não dá para acontecer. Então, eu sei que isso acontece. Por conta disso, alcançamos lugares, mas a gente tem que parar essa máquina. E essa é a minha perspectiva para 26. Entendeu? É, de fato, tentar. Sozinha não vou. Obviamente que não vou. Mas na coletividade, eu tenho certeza que a gente consegue. Eu tenho 7 netos. Né? Porque meu filho mais velho tem 42 anos, o meu caçula tem 32. E a minha mais nova tem 7 anos. Então é nela que eu coloco que eu amanhã, ela com 20 anos, a gente de verdade vai ver essa diferença. Então, eu louvo a vida de Ana Mel, que é o nome dela, e com a certeza da luta, de continuar fazendo do meu luto a minha luta, certeza que 26, 27 vem aí e a gente vai com tudo para mudar essa história. Não tenho nenhuma dúvida disso. Muito obrigada. E como uma mulher da literatura que hoje sou, né, eu falo sobre o desequilíbrio da terra e as mulheres indígenas do Brasil. Queremos invocar o olhar sábio das mulheres indígenas na construção do mundo mágico, místico, mítico e holístico de nosso cotidiano e transmitir às nossas gerações. Esse olhar, contar e viver fazem parte da sabedoria natural e ancestral feminina. A mulher indígena retrata essa realidade pela oralidade no seu dia a dia, dialogando com os seus, mesmo em um mundo genocida e opressor. E hoje, por meio da literatura indígena, como forma de luta e resistência, nós existimos.
Então, essa é a mensagem que eu quero deixar a vocês, né? Uma mulher que passou por uma trajetória de luta, que sofreu todos os dissabores e que considerou esse trabalho, essa luta, esse investimento humano, né, esse investimento de alma, de grito, de luta e de luz, principalmente de luz, porque ninguém faz nada se a gente não tiver esse apoio do nosso grande Criador, das nossas ancestralidades. A gente não faz nada. Então, é por isso que eu digo para vocês, a literatura indígena, ela surgiu, né, com essa força, como uma forma de luta e resistência. Muito obrigada. Uma salva de palmas para essas mulheres incríveis. Bom, este evento é apresentado pela Caixa, com patrocínio da Caixa e do Governo Federal, realização da Terra Livre Produções e apoio institucional da Casa Museu Eva Clabin. Eu convido agora para esse momento de fechamento o Davi Carvalho, organizador desse evento. Por favor, Davi, uma salva de palmas, gente. Me sigam nas redes, por favor, viu, galera? Mônica. Sigam todas elas. Eu vou falar rapidinho, porque Maju já está ali, já vai entrar daqui a pouco. Para mim é uma honra organizar esse projeto, para mim é uma honra ter a Casa Museu Eva Clabin. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe por essa recepção, pela recepção da casa. Dizer que esse projeto está na sua 2ª edição e a gente pretende continuar. E a partir do dia 25, para quem não conseguiu assistir alguns dos painéis, que foram todos incríveis e eu sou suspeito, a partir do dia 25, nas nossas redes, a gente vai divulgar o nosso canal do YouTube, onde a gente vai ter todos os painéis disponibilizados. Então, quem perdeu, corre lá. E na entrada aqui do museu, a gente tem 2 cartazes com o QR Code do programa, toda a programação, toda a história resumida dessas mulheres incríveis que passaram por aqui hoje. E já a gente tem Maju, muito grato, agradecer à Caixa, nosso patrocinador, ao Carlos Borges, que eu acho que não está aqui hoje, mas foi o representante da Caixa, que nos ajudou a proporcionar esse momento. Muito obrigado a todas e a todos. Boa noite. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil. Todo apoio às culturas brasileiras. Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerra. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do